E aí, bora rir um pouquinho enquanto a gente aprende? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Jaime Sepulcro e você está na oficina de linguagem do programa Jovem Independente. E hoje a gente vai rir um pouquinho porque a gente vai conversar sobre gêneros textuais injuntivos, ou melhor, gêneros textuais que exploram um pouquinho mais o texto injuntivo. E o que é o gênero... O que é o tipo de texto injuntivo? É aquele que te... O que aí faz mesmo? O tipo de texto injuntivo é aquele que te dá ordens, é aquele que te descreve como fazer uma... Descreve é o texto descritivo, caramba. Enfim, o texto injuntivo é aquele que te diz o que fazer, é aquele que te instrui a respeito de como fazer determinada ação, determinada coisa, o que te dá ordens. Enfim, é isso aí. Nós vamos conversar um pouquinho sobre gêneros textuais que estão mais relacionados a esse tipo de texto aí. Já é? Valeu, bora lá! Que tipos de texto que você conhece que faz esse tipo de coisa, né? Que te instrui sobre como fazer uma coisa, que te dá ordem, né? Na prática é uma ordem mesmo que dá, né? Pegue 3 xícaras de chá de farinha, misture com 3 xícaras de chá de leite, 1 xícara de açúcar, jogue no liquidificador, bata. Deu para lembrar aí algum? Ah, aquele que vocês usam muito na oficina da nossa querida professora Graça, né? Receita. Sim, gente, receita é um gênero textual, tá? E é um gênero bastante conhecido de todos vocês. O que ele faz? Qual é a função que ele cumpre? Porque quando você vai identificar um gênero textual, você precisa identificar qual é a função dele. Por exemplo, um cardápio. Qual que é a função do cardápio? Descrever o que está sendo vendido por um restaurante, por um bar e tudo mais. Tá. E uma receita? Ela descreve o que vai ser vendido? Não. Uma receita faz o quê? Ela diz para o cozinheiro ou para quem está se atrevendo aí se aventurando a ser um cozinheiro como fazer algo. Na verdade, a receita é mais para quem nem é cozinheiro, né? Porque o cozinheiro sabe fazer as coisas. Enfim, a receita faz isso. E aí, lembra de algum outro gênero textual que faça a mesma coisa? Quer dizer, que faça a mesma coisa não, né? Que se fizer a mesma coisa, se cumprir a mesma função, se chama receita, né? Mas não. Algum outro gênero textual que também te dê instruções, que te dê ordens sobre como fazer alguma coisa. Pois é, todo o aparelho que você compra ou alguma coisa que você compra, algum móvel, enfim, normalmente ela vem acompanhada de uma coisa que se chama manual de instruções. Normalmente é uma coisa que a gente não costuma usar, né? A gente vai muito pelo fuçar. Mas se por acaso você precisar e quiser usar uma coisa de uma forma mais correta, você vai lá no manual de instruções, que vai te dizer desde coisas mais básicas, por exemplo, você comprou um celular, ele vai te dizer como ligar o celular, né? Aperte o botão, né? No caso, se for... vou pegar esse aqui. Se for esse iPhone 5S aqui, horroroso. Como ligar? Vá na parte superior, você vai encontrar um botão. Aperte esse botão. Apertei o botão. Ligou o celular. Agora, como colocar a senha digital? Como fazer isso? Como fazer aquilo? Né? Ele vai ter instruções, desde as instruções mais básicas até instruções mais avançadas, tá? Por exemplo, como carregar o celular. Esse aqui precisa de carregar toda hora. Mas enfim, o manual de instruções é um belo exemplo de um gênero textual injuntivo. Tá? Outro gênero textual injuntivo bastante parecido com o manual de instruções, mas que não é a mesma coisa, é o tutorial. Vocês lembram que eu comentei com vocês outra vez sobre o site WikiHow, ou seja, é o dicionário dos comos, como fazer isso, como fazer aquilo. Então, isso se chama tutorial, né? Pode ser um vídeo no YouTube ou pode ser um texto escrito. Lembra que texto pode ser escrito, pode ser falado, pode ser desenhado, né? O WikiHow, ele se utiliza desses três tipos de coisa. Ele faz vídeo, faz texto, faz imagens, tentando te descrever coisas diversas. E eu acho engraçado, tem umas coisas lá que são bizarras. Eu vou entrar aqui no WikiHow para te mostrar algumas delas. Bem-vindo ao WikiHow, o site de tutoriais mais aclamado da internet. No início aqui tem alguns tutoriais em parceria com especialistas, que é bastante interessante, né? Como colocar uma máscara. Sempre tem um como em cima, bem pequenininho aqui. Ver se dá para vocês verem, né? Como fazer um desinfetante para as mãos, como evitar o coronavírus, como tratar o coronavírus, enfim. Desde outros, desde esses aí mais em parceria com especialistas, até coisas como, sei lá, omelete aí, ó. Primeiro, tá aqui na nossa
Olha só. Como fazer uma omelete? Como virar um omelete? Você tem dificuldade para virar um omelete? Está escrito aqui, ó. Tá explicando como. Como fazer um omelete americano, como fazer uma omelete saudável, como fazer um omelete de micro-ondas. Enfim, tem um monte de coisa. Até site, tutorial sobre como você fazer cocô no seu serviço. Se você tem dificuldade aí, como analisar o cocô do bebê, como recolher cocô de cachorro. Aqui, como fazer cocô no trabalho, cara. E aí, assim, só para dar um exemplo para vocês sobre a linguagem, sobre o texto injuntivo que está aqui, tá? Cumprindo a etiqueta. Aí você chega aqui, ó, texto injuntivo. Seja discreto. Seja tá dando uma ordem, né? Evite conversas. Não demore. Evite ler na privada. Talvez até para não demorar, né? Procure um banheiro diferente. Legal. Abafe o barulho. Como é que ele abafa o barulho? Vamos saber, só por curiosidade. Se estiver preocupado com a possibilidade de outras pessoas ouvirem os ruídos enquanto você estiver no banheiro, coloque um pouco de papel higiênico ao redor do assento para abafar os sons. Essa é boa, hein, irmão? Enfim, cara, tá vendo aí como é que o texto injuntivo ele está completamente associado a um tutorial? Bora pro próximo? Outro gênero textual que se utiliza muito do tipo de texto injuntivo é a propaganda. Sim, a gente viu propaganda no último vídeo, não é verdade? Mas é até bom passar a propaganda aqui novamente para que você veja como que os gêneros textuais não estão agarrados às estruturas, tá? Assim como a propaganda explora muito o texto descritivo para poder descrever o produto que ela está te vendendo, para te seduzir para comprar, ela também te dá ordens dizendo: compre isso, compre aquilo, não perca essa promoção, você não pode perder, tá vendo? Ela também te faz textos, ela também comunica com você a partir de textos injuntivos, ou seja, textos que te dão ordens. Viaja nessa propaganda aqui, de 1992, se eu não me engano. Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo: compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz. Compre batom. Batom, o chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça. E aí, deu para entender como é que as propagandas fazem? Então, mais um exemplo de texto, mais um exemplo de gêneros textuais que se usam desse texto injuntivo. Por fim, gente, eu queria apresentar para vocês um outro gênero bastante conhecido de todos, que é a placa. Sim, gente, placa. Normalmente elas estão nos lugares para te restringir alguma ação que você possa executar ali. Normalmente elas são placas de proibição, né? E outra coisa interessante é que ela pode ser um texto imagético ou pode ter um texto escrito mesmo, né? Por exemplo, essa placa aqui. Todo mundo entende quando olha para ela, não é verdade? Proibido o quê? Entrada de animais, certo? Por exemplo, essa aqui, mais conhecida de todos, né? Proibido fumar nesse local. Se chegar no lugar e ela estiver lá, claramente você sabe o que é proibido. Ou essa aqui também, né? Proibido comer nesse local, né? Se chegar no lugar e ela estiver lá, ela tá te proibindo. Tá vendo? Ela tá te dizendo algo. É proibido algo. Sempre que tem esse sinalzinho aqui com um corte no meio, ela tá te proibindo de fazer alguma coisa. E é claro, tem outras placas que são bastante inusitadas. Sei lá, quando você entra no banheiro e ela te fala o óbvio, né? Não jogue papel no vaso. Aí eu fico assim, pô, será que tem gente que joga papel no vaso? Claro que tem gente que joga papel no vaso e é por isso que essa placa tá lá. E claro, tem algumas que são mais inusitadas. Eu achei muito engraçado e resolvi pegar algumas aqui para mostrar para vocês. Por exemplo, essa aqui, né? Proibido jogar lixo, sujeito a tijolada. Olha só que cara gentil, né? Ali protegendo o seu espaço, o seu lugar. Tem mais essa aqui, vamos ver. Essa aqui eu achei bastante interessante, né? Terminantemente proibido entrar sem camisa nesse local, né? Inclusive o garotão de peitinho depilado. É proibido entrar fumando, cigarro convencional, baseado ou qualquer tipo de entorpecente. Pô, valeu por avisar, né? Eu achei que cigarro não podia, mas de repente maconha não tinha problema. Entrar acompanhado de animais, mesmo que seja o cachorrinho da manhã.
Olha essa aqui que interessante, né? Tá lá, tempo de coronavírus, todo mundo tem que esterilizar a mão, né, e tal, ou tomar os seus cuidados aí para poder pegar nas coisas. E aí esse supermercado tacou lá, né? Atenção, coloque a mão no saco para pegar o pão. Pô, interessante, né? Tomar todo esse cuidado aí para o pão, né, mano? Faz parte. Ah, esse aqui foi, assim, de um português exemplar. Entrada proibida somente de pessoas autorizadas. Enfim, dá até para prosseguir, né? Não dá para entender nada. Proibido dançar agarrado, mas se quiser pode. Pô, valeu, né? Por avisar. Ai, Jesus. Ah, essa aqui eu também achei fantástica, né? Compre armações com a gente e faça lentes com o concorrente ali na frente. Massa demais! Tá vendo, gente, como é que as placas te dizem o que fazer, o que pode, o que não pode? Enfim, placas também são um gênero textual de tipo injuntivo. E ela pode ser escrita ou pode ser simplesmente imagética, tá? Enfim, gente, curtiram aí o vídeo? Gostou? Não esquece de curtir, de compartilhar com os manos, com as minas, com as monas, com todo mundo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou te responder, tá? E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, valeu!